Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao Mundo na Bola, onde futebol é muito mais que um esporte, futebol é cultura. Hoje a gente vai estrear esse quadro novo chamado Futebol História. Nesse quadro a gente vai falar de jogos, jogadores, clubes, técnicos, tudo aquilo que marcou a história do futebol, tudo aquilo que contribuiu de uma certa maneira para que o futebol seja esse esporte popular que é hoje. Mas mais importante do que isso, esse quadro aqui só existe para eu expressar o meu amor pelo futebol. Aquele jogador, ou aquele clube, ou aquele jogo, ou aquele evento que me fez um apaixonado por esse esporte. E hoje não poderia ser diferente. Hoje a gente vai começar com um jogador que é fantástico, extraordinário, rebelde, visceral, raçudo. Cara, a essência do futebol, mágico, fantástico com a perna esquerda. E o nome dele é Roberto Rivelino. Terceiro, Brasil, branco, capricha, garotinho. Alô, Sérgio Matos, alô, Chico Rolha, alô, Souza, garotinho. Olha o Brasil com a falta branco. Ele pega muito bem, atenção, Esperança é branco. Grande raça de branco. Ripa na sul, pra cima, na gol do Sul. É isso aí, galera. Estamos de volta. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Faça parte dessa família que não para de crescer. Lentamente, mas constantemente a gente vai crescendo e conquistando você. Deixe o seu like, se inscreva, nos ajude a crescer. O seu like é importante porque aumenta a visibilidade do canal, mais gente assistindo, mais programas a gente produz. Então vamos falar sobre ele, Roberto Rivelino. Mas antes, quem vai falar sobre ele é esse cara aí, ó. ¿Me entendés? Sí. Rivelino para mí encerraba todo lo que yo quería hacer como jugador de fútbol. Rebelde, malo cuando había que hacer malo, gol cuando tenía que hacer goleador, pasador de bola como quería él, de ataco, pero siempre con la zurda. Nascido numa família de imigrantes italianos da região de Molise, no sul da Itália, Roberto Rivelino nasceu no primeiro dia do ano de 1946, na cidade de São Paulo, no bairro do Brooklyn. Começou sua carreira como amador no Clube Atlético Indiano, também da capital paulista. E atuou no futebol de salão do Banespa. Uma coisa importante, hein? Filho de imigrantes italianos, Rivelino era palmeirense, exatamente. Você que não sabia disso, o Rivelino não nega, inclusive, por conta da família, claro, a família italiana, o Rivelino torcia para o Palmeiras, era torcedor do Palmeiras na infância. E ele chegou a treinar no Palmeiras. Ele foi levado ao clube por Mário Travaglini, que, diga-se de passagem, foi um dos gênios do futebol brasileiro, e nós vamos fazer um programa sobre ele também. Mas o Travaglini não deu muita atenção necessária ao talento temperamental de Rivelino. E aí tem uma parte polêmica da história, porque há duas versões. A primeira diz que Riva foi dispensado do Palmeiras, e a segunda, segundo o próprio jogador, ele diz que alguns outros jogadores junto com ele foram tratados digamos assim, com desprezo. E por vontade própria, o jogador saiu das linhas alviverdes para se tornar ídolo do Corinthians. Você decide aí o que você acha. E foi com a camisa do Corinthians que o Reizinho do Parque, como ficou conhecido, marcou mais gols em toda a sua carreira, foram 141. E também como jogador do Corinthians, foi na época que Rivelino teve sua maior visibilidade na seleção brasileira. Ele jogou no Corinthians entre 65 e 74. Em 74, a final do Campeonato Paulista daquele ano foi entre Corinthians e Palmeiras, time que Rivelino dizia que mais gostava de enfrentar. Mas assim, como todo o time do Corinthians, naquele dia o time não foi bem. Rivelino teve uma má atuação e a taça de campeão foi parar no Palestra Itália. Nos dias seguintes à perda do título, a diretoria do Corinthians, que precisava de um bode expiatório, elegeu o Roberto Rivelino. Ele foi eleito o culpado da perda do título de 74. A diretoria então negociou seu passe com o Fluminense, que na época montava a chamada máquina tricolor. Ele saiu do Parque São Jorge com um duplo sentimento de revolta por ter perdido o título e de agradecimento pela oportunidade dada a ele pelo Corinthians. Ele saiu do clube como um dos maiores jogadores que passou pelo Parque São Jorge. Pelo clube, ele não teve muitos títulos. O título mais importante foi o Rio-São Paulo de 66. Na verdade, foi uma época magra, aí vacas magras para o Corinthians, né? Pouquíssimos títulos. E uma época também que reinava em São Paulo o Pelé, né? O Corinthians viveu um tabu de 11 anos sem vitórias contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Esse tabu durou até 1968. Já pelo Rio-São Paulo, o Corinthians sim conseguiu algumas vitórias nessa época, 4 para ser mais preciso.
Talvez pelas poucas conquistas e pelo tempo que passou, nas eleições aí dos maiores ídolos do Corinthians, Rivelino não seja com frequência escolhido como o maior ídolo do Corinthians, o que me parte o coração. Diferente do Flamengo e do Santos, com Zico e Pelé respectivamente, no Corinthians a definição do maior ídolo da história é mais complicada. Portanto, se você é corintiano, eu só aceito o seu voto se você tiver visto Rivelino jogar. Apesar da saída polêmica, Rivelino e Corinthians fizeram as pazes sentimentalmente em 2014. O time, com muita justiça, homenageou o seu craque, o seu reizinho, com um busto na sede do clube. E Rivelino ainda teve a oportunidade de marcar o primeiro gol da Arena Corinthians no dia 14 de maio de 2014. A falta de títulos foi tão traumática para o jogador que Rivelino uma vez disse que trocaria o título da Copa do Mundo de 70 por um campeonato paulista pelo Corinthians. Mudando a página, Rivelino vai para o Fluminense, né? Atravessa aí a Dutra e vai jogar no Fluminense. Rivelino estreou no Fluminense no dia 8 de fevereiro de 75, num amistoso em pleno sábado de carnaval, justamente contra o seu ex-time, o Corinthians. O resultado foi de 4-1 para os cariocas, com o Rivelino marcando 3 gols e sendo o melhor jogador daquela partida. Claro, não me surpreende, estava putíssimo com o Corinthians, entrou lá, comeu a bola, jogava muito o Rivelino, meteu 3 gols, falou, ó, aqui tem jogador. E começou assim a carreira dele no Fluminense. E que não foi bastante impactante, inclusive. O Rivelino marcou o gol na conquista da Taça Guanabara de 75 no último minuto da prorrogação. Em entrevista à revista Placar, alguns anos depois, Rivelino disse que chorou muito depois daquele jogo. Imagina o peso, né, de não ganhar nenhum título. Diga-se de passagem, os campeonatos cariocas e paulistas daquela época tinham muito mais valor do que agora, né? Nesses campeonatos jogavam os principais jogadores da seleção brasileira, que na época era a melhor seleção do mundo, ou seja, eram grandes campeonatos. Ele chorou com a conquista da Taça Guanabara porque foi o primeiro torneio regional que o Rivelino conseguiu ganhar, dizendo que foi inesquecível. Ele usou expressões como vitória dramática, meu primeiro título estadual, se a gente perde ali, por exemplo, nunca mais não conseguiríamos ser bicampeões. Ficou marcado mesmo no Rivelino aquele gol, aquele jogo. O Fluminense era conhecido, como eu disse, como uma máquina tricolor. Era uma das melhores equipes no Brasil. Já havia montado um time fantástico. E Rivelino completou esse time. O time tinha o próprio Rivelino, tinha o Félix, o Paulo César Caju, o Doval, Pintinho, o Carlos Alberto Torres, Dirceu, Edinho. Um timaço! E o time acabou, como eu já falei, conquistando o bicampeonato carioca de 75 e 76. Apesar disso, ele não conseguiu ser campeão brasileiro. Pelo Fluminense, ele perdeu 2 semifinais. Uma contra o Internacional, em 75, e em 76 para o próprio Corinthians, no jogo que ficou conhecido pela famosa invasão corintiana. 146 mil pessoas assistiram aquele jogo no Maracanã diante de um dilúvio. E o Corinthians acabou se classificando. E pelas Copas do Mundo? Rivelino foi parte da maior seleção da história do futebol. Titular na Copa do Mundo de 70 e autor do primeiro gol da campanha, em um jogo difícil contra a atual campeã europeia, a Tchecoslováquia. Recebeu o apelido dos mexicanos de patada atômica. E além disso, ele foi camisa 10 da seleção brasileira em 2 outras Copas, 74 e 78. A Copa do Mundo de 74 foi realizada na Alemanha Ocidental e Rivelino foi convocado pela 2ª vez para uma Copa do Mundo. E dessa vez, mais experiente, foi como o grande craque da seleção. A seleção que estava passando por uma renovação. Ele e também o Jairzinho. O Jairzinho, que ficou conhecido na Copa de 70 como o furacão da Copa, acabou a Copa de 74 conhecido como o furachão da Copa. Rivelino, por outro lado, jogou muito bem e marcou belos gols, como o que fez contra a Alemanha Ocidental, a cobrar uma falta extremamente precisa. Mas o Brasil não foi bem, o time empatou com a Escócia em 0-0, venceu o Zaire por apenas 3-0 e perdeu para o carrossel holandês de Rinus Michels e Cruyff. Cruyff, inclusive, que marcou um dos gols na vitória por 2-0 contra o Brasil.
Rivelino talvez tenha sido o único jogador brasileiro perdoado pela torcida depois do fracasso de 74. Em 78, sofrendo com contusões, jogou pouco e foi reserva de Zico na Copa, e uma Copa cercada de suspeitas de favorecimento. O Rivelino estava meio baleado, né? Rivelino foi um jogador extraordinário e apesar de tudo que falamos aqui, o que fez Rivelino ser conhecido foi isso aí, ó. Galera, Rivelino foi um jogador extraordinário, um fora de série. Ele tinha uma perna esquerda que era, cara, incomensurável, como dizia um amigo meu. Chutava bem, era raçudo, se dedicava, era um jogador, como eu disse na abertura desse programa, visceral. É aquilo que fazia o torcedor amá-lo. Ele é um jogador extremamente carismático. As torcidas, tanto de Fluminense quanto Corinthians, adoravam o Rivelino. E mais, ele, quando jogava pela seleção brasileira, ele unia as torcidas. Ele era um jogador, foi um dos últimos jogadores que o torcedor brasileiro tinha prazer em vê-lo jogar, independente da camisa que ele estivesse vestindo. Um craque, habilidosíssimo, rebelde, carismático e com uma perna esquerda pouquíssimas vezes vistas no futebol brasileiro. Rivelino é o pacote completo de craque que você gostaria de ver jogando no seu time e faz parte da história do futebol. É por isso que nós abrimos esse quadro Futebol História com ele, Roberto Rivelino. E digo mais, eu gosto tanto do Rivelino que quando esse canal estourar, tivemos milhões de pessoas aqui inscritos, Rivelino vai participar aqui com a gente. É promessa, tô prometendo. Então, para nos dar essa ajuda e trazer o Rivelino aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe o link, cresça com a gente. Meu nome é Fabrício Kika, nos siga em todas as redes sociais e nos vemos aqui no Futebol História do Mundo na Bola. Terceiro, Brasil em branco, capricha, garotinho. Alô, Sérgio Matos, alô, Chico Rolha, alô, Souza, garotinho. Olha o Brasil com a falta branco. Ele pega muito bem, atenção, Esperança é branco. Grande raça de branco. Ripa na sul, pra cima, na gol do chão,